Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado. A gente está começando mais um dia. A gente para meditar hoje lá no Salmo de número 50. Que Deus abençoe ricamente a tua vida, o teu dia, a tua casa. Que Ele derrame sobre você uma paz que excede todo entendimento. E para você que está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida. E lá no Salmo de número 50, Deus ele julga ali o seu povo pela sua hipocrisia e por uma adoração que não era verdadeira. Quando a gente vai lá para os versículos 16 e 17, Deus ele repreende ali de forma severa aqueles que professam segui-lo, mas que vivem em desobediência. O texto diz bem assim, ó: Ao ímpio, porém, Deus diz: Que direito você tem de recitar os meus estatutos ou ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Então, esses versos, eles advertem contra a hipocrisia religiosa, onde as pessoas professam seguir a Deus com os lábios, mas que possuem corações e vidas distantes dele. E Deus ele rejeita, meu irmão, esse tipo de adoração, uma adoração que é vazia. E existe sim uma fé que é genuína, né, evidenciada por uma obediência sincera às palavras dele, porque a hipocrisia religiosa é uma armadilha um tanto quanto perigosa, né, que pode enganar até os mais devotos. É fácil cair na rotina de recitar orações, de frequentar culto, de seguir rituais, enquanto os nossos corações eles se distanciam do Senhor. Mas Deus ele não se contenta com meras formalidades, meu irmão. Ele deseja uma relação íntima, autêntica, de verdade com Ele. Jesus ele também condenou assim de forma severa a hipocrisia religiosa, lá dos escribas e dos fariseus. Lá no livro de Mateus, lá no versículo 8 do capítulo 15, ele disse bem assim, ó: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então ele nos ensinou que o verdadeiro culto a Deus, ele se reflete em vidas transformadas, né, repletas de amor, de humildade, de obediência. Então, assim como o salmista Asaf ali, a gente precisa examinar os nossos corações diariamente, todos os dias. A gente deve buscar sinceridade na nossa caminhada com Deus, porque a hipocrisia ela é sutil e ela pode ele, se infiltrar nas nossas vidas sem a gente perceber. Por isso que a gente deve cultivar uma atitude de arrependimento constante na nossa vida, permitindo que o Espírito Santo ele revele e cure qualquer área de falsidade da nossa vida, de desobediência que a gente carrega com a gente. E assim como Jesus ele nos ensinou a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a gente deve permitir que a palavra de Deus ela penetre de forma profunda, profunda nos nossos corações, transformando a gente de dentro para fora, e é isso que importa, porque verdadeiramente não é o que a gente diz, mas sim o que a gente vive, como a gente vive. E é isso que realmente importa para Deus, meu irmão. Ele não se impressiona com a nossa retórica eloquente, não, com as nossas habilidades de persuasão, mas que são vazias. O Senhor ele olha para além das belas palavras que saem da nossa boca, porque Ele examina o nosso coração, as nossas ações, o nosso dia a dia, aquilo que a gente está pensando. Ele já conhece tudo, porque o que importa para Ele é se a vida praticada aí no chão da nossa vida, no nosso dia a dia, de fato reflete as palavras que saem da nossa boca. É sobre a vida que a gente vive, que a gente pratica. Então Jesus, inclusive, ele nos alertou também contra os falsos profetas, né, que vêm vestidos, né, como ovelhas, mas que por dentro são lobos devoradores, que apesar de proferirem ali palavras sedutoras, mas suas vidas não produzem os frutos do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a mansidão, o domínio próprio, porque a nossa fé ela deve se manifestar em atos concretos de obediência, de serviço, de amor ao próximo, não apenas de lindas declarações, lindas palavras.
Quando a gente anda em integridade, as nossas palavras, as nossas ações, elas estão alinhadas com os caminhos, com a palavra de Deus. Assim como Jesus disse, né, se vocês me amam, obedecerão o quê? Aos meus mandamentos. A nossa obediência prática, meu irmão, ela é enraizada no amor de Cristo. Que a nossa adoração, ela seja feita de forma genuína e seja agradável a Deus. Não é se você já leu a tua Bíblia de frente para trás ou de trás para frente 10 vezes, não é isso. Não que isso não seja bom, muito pelo contrário, porque ler a nossa Bíblia é mais do que a nossa obrigação, né? Se somos de fato cristãos, isso é essencial. A gente deve amar a palavra de Deus, porque é ela que nos conduz, ela que nos ensina. Mas se a única coisa que a gente sabe é recitar sem praticar, a nossa fé ela é morta. Ela não produz o que Deus espera de nós. A gente precisa rever assim algumas coisas na vida então. Ou seja, que eu e você, que nós não sejamos tagarelas da fé, gente chata de discurso vazio, mas que sejamos verdadeiros praticantes da palavra, né, permitindo que a graça transformadora de Deus ela brilhe, né, por meio de nós, não apenas em nossos lábios, mas principalmente nas nossas vidas, nas nossas ações, que o testemunho das nossas ações do dia a dia possa proclamar a glória do Senhor, né, a todo mundo, a todo tipo, a todo mundo que esteja ao nosso redor, né? Porque somente dessa forma a nossa adoração ela será genuína, ela será agradável aos olhos do Senhor. Então, para a gente finalizar e guardar no coração, para aplicar para a nossa vida, que a gente possa examinar o nosso coração diariamente, todos os dias, que a gente possa buscar áreas de hipocrisia, desobediência que a gente tem carregado com a gente, que a gente possa cultivar uma atitude de arrependimento constante, que o Espírito Santo ele possa gerar transformação na nossa mente, no nosso coração, e que a palavra de Deus ela possa moldar o nosso caráter, a nossa forma de lidar, de viver, que possa fazer com que a gente reflita algo realmente de verdade, autenticidade, sejamos autênticos, não é verdade? E que a nossa busca seja para que Deus nos ajude a sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Guarda aí no teu coração, eu espero que produza bons frutos, não esquece, amo vocês em Jesus, se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém. E amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouquinho mais na palavra dele e pensar um pouco mais na nossa vida. Que Deus te dê um dia muito abençoado pela frente, que guarde a tua vida, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.